Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação, e hoje nós vamos falar sobre a sétima letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, a letra Zain, que tem valor numérico 7. E para você que já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu te peço que você compartilhe este vídeo com seus contatos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá bom? Então compartilha muito esse vídeo, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E eu tenho certeza que você vai se aprofundar mais nesse conhecimento sobre as letras hebraicas. Eu vou te dar o significado e algumas coisas aqui que eu anotei para trazer para vocês, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal e participe desta comunidade digital que cresce a cada dia, tá bom? Porque, como eu já falei para vocês, esses conhecimentos, todos esses conteúdos que eu coloco aqui, eles são tesouros do eterno para as nossas vidas, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E coloca aí na parte aí de comentários de onde tu estás recebendo esses conteúdos, tá bom? De onde, de qual lugar do Brasil e do mundo você está recebendo este conteúdo. Eu sei, por exemplo, que tem gente lá na Índia recebendo este conteúdo. Possivelmente deve ser brasileiros que acessam, né, esse canal, este canal Bíblia com Francisca. E na Alemanha também eu sei que tem, não só a minha família que eu tenho lá, mas colegas, enfim, sejam muito bem-vindos. Willkommen in meine Kanal em YouTube. Acho que é mais ou menos assim que eles falam. Tá bom? Então é isso, porque eu não vou divulgar por enquanto em alemão, porque este canal no momento ele está sendo dedicado mais à comunidade brasileira, mas logo eu vou começar talvez a divulgar mais, vou tentar ver se eu consigo traduzir para o alemão. Não vou prometer, mas vamos ver. De acordo com o que eu tenho acompanhado, como eu falei para vocês, eu sei que na Índia estão recebendo estes conteúdos que eu estou transmitindo aqui. Aí você vai me perguntar, Francisca, mas por que eu vou aprender o alfabeto hebraico? Primeiro, por questão de cultura, gente, também, tá? Outra, para você poder também ler a Bíblia no original. Por quê? A Bíblia foi escrita, na sua primeira parte, em hebraico, tá? Então, a Torá foi escrita em hebraico. Aqui, por exemplo, tem um livro do profeta Jeremias, né? Jeremias. Então, dá para você ler esse livro sem necessitar de atravessadores. Quem são os atravessadores? São os rabinos, os padres, os pastores, enfim, que eles traduzem. E sem a tradução, cada tradutor coloca o que ele acha, quer dizer, ele utiliza a palavra que mais lhe convém também, tá? Então, por isso existem diversas Bíblias, né? O sentido às vezes é bom, vamos pensar que se de repente você traduz uma palavra e de repente o sentido é outro para a nossa cultura, então é melhor que você aprenda, para você não ser manipulado. Bom, eu utilizo o livro aqui sobre as letras hebraicas do Rabino Aaron Leib Haskin, chama-se A Luz das Letras do Alfabeto Hebraico. E você pode comprar esse livro ou no site do Rabino
Rabino Aaron Leib Haskin, ou você pode também comprar na Livraria Sefer, aqui em São Paulo, ou pelo site da Livraria Sefer. Eu não estou te dando aqui as dicas, isso não quer dizer que eles estejam me pagando para isso, mas eu gosto de divulgar para você saber aonde você pode encontrar esses materiais. E também, ó, eu utilizo às vezes o hebraico bíblico, tá? Esse aqui é uma gramática introdutória, tá bom? Esse aqui é da Sinodal, editora Sinodal, é lá do Rio Grande do Sul, eu acho, tá? Lá do pessoal do Rio Grande do Sul. E de quem é? Paja Kerler, tá? E a outra, que gramática para hebraico. Aqui, ó. Aqui tem um Aleph, aqui tem um Tav. Vocês lembram que Jesus fala que ele é o alfa e o ômega? Então, quando ele está pensando aqui, ó, ele é o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, a primeira letra e o último, né? O alfa e o ômega no grego. Aqui você vê em hebraico o Aleph e o Tav, tá? Então aqui, ó, gramática para hebraico, uma abordagem pragmática, ou seja, uma abordagem prática, né? É do Humberto Gomes de Freitas e a editora Vozes, tá bom? Então é isso, para você ter cultura, para você conhecer mais as coisas do mundo judaico também e do povo de Jesus, né, gente? Para nós que somos cristãos, nós temos por obrigação aprender sobre a cultura de Jesus. E o hebraico é isso, tá bom? Então, o livro que eu estou usando é esse aqui, tá? Do Rabino Aaron Haskin. Então, vou falar sobre essa letra hebraica, que eu até fiz um... Aqui, ó, tá vendo? Aqui. Zain. Não sei como vocês estão enxergando ela aí, mas é isso. Bom, eu vou falar, o que eu anotei aqui para vocês, eu vou ler, tá bom? Então, o alfabeto hebraico é composto por 22 letras que vai do Aleph, como eu mostrei aqui para vocês, vai do Aleph, que é a primeira letra, até a última letra, que é o Tav, que o número dela é 22. Ela é a 22ª letra, é o Tav, tá? Que eu já até expliquei num dos vídeos que ela representa a perfeição, vida e morte, ela representa a verdade, tá? Ela tem o número 22, ela é a 22ª letra do alfabeto hebraico, 22. Tá? Então, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos estudar a letra Zain, que é a 7ª letra do alfabeto hebraico. O Zain... Ai, cadê aqui? Gente, aqui tudo é orgânico, então tem que ser tudo colocado na hora, não tem jeito. E como eu não tenho, não tenho equipe, então a gente vai fazendo assim. O Zain, que... Ai, meu computador tá lento, gente. Ai, vocês estão vendo? Ai, que demora. Travou. Oh, Deus. Travou. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Ai, Deus. Pronto, bagunçou tudo aqui. Pera aí, gente. Aqui. Oh, meu Deus. A técnica, por isso que às vezes eu gosto de ler no livro. Vocês entendem? Ó, eu gosto de ver no livro. Só que eu anotei umas coisas no computador. E aí, o meu computador, ele tá só por Jesus. Só Jesus na causa. Tá? Ó, ele tá travado. Ah, agora sim. Tá, vamos ver. Então, vou ler de novo tudo. Então, a letra Zain, ela faz parte do alfabeto
hebraico, ou seja, o alfabeto hebraico é composto por 22 letras, que vai do Aleph, como eu mostrei na imagem, que é a primeira letra, até a última letra, que é o Tav, que é a 22ª letra. Hoje nós vamos estudar sobre o Zain, que é a 7ª letra do alfabeto hebraico. O Zain que, segundo os sábios de Israel, lembra o quê? O Shabat. O que é Shabat, Francisca? Shabat é descanso, tá? Significa descanso, Shabat. O Shabat, ele é a coroa da construção, da criação de Deus. Vocês lembram? Gente, eu vou ler tudo bonitinho aqui para vocês, porque eu anotei tudo lindinho. Então, vamos lá, olha só. O Shabat é a coroa da construção, da criação. O seu desenho, o formato dela, lembra o quê? Lembra uma espada. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Ela lembra uma espada. E o que representa uma espada? O que é? Ela representa uma espada. E o que é uma espada? Talvez você diga, mas Francisca, eu sei o que é uma espada, né? Quando criança a gente brinca de espada, os meninos gostam, né? Então, mas eu vou dizer o que significa. A espada é uma arma branca, de lâmina comprida, pontiaguda, dotada de quê? De 2 gumes e um pequeno cabo, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse formato, tá vendo aqui, ó? Pequeno cabo. Né? Pelo qual ela é empunhada, né? Ela é empunhada e representa também o poder militar. O segundo significado do Zain é a coroa. Vocês sabem o que é coroa, né? Coroa, cadê meu cocá? Não tem. É uma coroa. E a coroa é um ornamento de formato circular usado sobre a cabeça como uma insígnia. Francisco, o que é insígnia? É um sinal distintivo, é um atributo de poder, de dignidade, de posto, de comando, de função e de classe e de corporação, de confraria, de soberania ou nobreza, como emblema de quê? De vitória, algo imperial. Na religião, seria aquele cerquilho que é o corte, né? Que é o corte feito no cabelo, cuja a forma se assemelha a uma coroa descalvada, circundada por círculo piloso, como alguns frades, por exemplo, alguns frades franciscanos, eles usam, não sei se vocês já viram, São Francisco, por exemplo, tem esse formato de cabelo. Também é chamado de tonsura, que também é feito numa cerimônia religiosa, em que o bispo dá um corte no cabelo do ordenado ao conferir-lhe o primeiro grau de ordem no clero, chamado de prima tonsa. Tonsura, prima tonsura. Aí eu passei demais aqui. Prima tonsura. E aí o que acontece? Alguns desses cortes são chamados de corona Christi. Nossa, Francisca, mas você está falando da letra hebraica e o que tem a ver tudo isso? Calma, tudo tem um porquê, tudo tem um antes e um depois, um meio e um depois, né? Tem um começo, meio e fim, calma. Então, essa tonsura, alguns desses cortes são chamados de corona Christi. O que significa isso? Coroa de Cristo. Então, agora, quando você vê um frade franciscano ou um frade com o cabelo aqui, cortadinho aqui, então você já vai saber que aquilo também representa a coroa de Cristo. Tá? E, por terceiro, o terceiro significado do Zain, dessa letra hebraica, a 7ª letra hebraica, ela representa também o cetro. Vocês percebem que é tudo coisas da realeza, né? O que é um cetro? O cetro é um bastão curto encimado por um ornato que os soberanos trazem na mão direita
em certas cerimônias de comando, próprios do que? Da autoridade real. No sentido figurado, é o poder do rei, do soberano de um reino. Não sei se vocês lembram, mas a Rainha Elizabeth, ela faleceu. E uma das coisas que aconteceu na cerimônia dela, quando ela foi ser sepultada, quando estavam lá, né, no velório, foi quebrado, né, o bastão que ela usava, né, esse cetro dela foi usado, porque ela já não iria mais usá-lo. E agora, quando vocês forem ver a cerimônia de posse do príncipe Charles, do príncipe Carlos III, vocês vão perceber tudo isso aí, tudo isso que eu estou falando para vocês vão lembrar desta letra Zayn, que ela tem todo esse significado, tá bom? Então vocês vão ver que ele vai ter o cetro, ele vai ter a coroa, ele vai ter todas essas coisas, né? Todos esses símbolos, tá bom? Então, todos esses símbolos, eles têm um sentido, tá? Para tudo. Quando vocês começam a olhar, tudo tem um sentido, tem um porquê de existir. Então, é isso. O Zayn significa, então, coroa, arma e sustenta, né? Vocês vão entender o porquê depois. Na gemátria, que também é a numerologia judaica ou a mística judaica, ou seja, a etimologia de gematria, embora esse termo seja hebraico, pode ser derivado do grego gematria, geometria, ou seja, de geometria. Por isso vocês vão ouvir falar em geometria sagrada. Em vários templos e vários locais existe essa geometria sagrada. Em alguns artistas se utilizam, alguns arquitetos se utilizaram no passado e alguns se utilizam ainda dessa geometria sagrada, dessa gematria, né? Vocês vão ver nos templos existem muitas. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu estou falando hoje da letra Zayn, que é a 7ª letra do alfabeto hebraico. Então, esse termo foi usado como uma tradução de gemátria ou geometria, embora alguns estudiosos acreditem que derive do grego gramatea, que é gramatea, que é o conhecimento da escrita, de onde o português tem a palavra gramática. É provável que ambas as palavras gregas tenham influenciado a formação da palavra hebraica. Alguns também afirmam que ela deriva da ordem do alfabeto grego, sendo gama, né, a 3ª letra do alfabeto grego. Ou seja, então a gemátria, ou seja, a numerologia judaica vem de tudo isso, tá, gente? Dito tudo isto sobre a etimologia da palavra gemátria, vamos ao valor numérico da letra Zayn, que é o número 7. Aqui, ó, coloquei até aqui, que é o número 7. E é conhecido como o quê? Como o número de Deus, pela sua completude, pela sua perfeição, pela sua plenitude, pela sua integralidade. Ela é integral. Em hebraico, o 7 é chamado de Sheva. E Sheva, daí vem a palavra Shavua, que significa o quê? Semana. E uma semana é composta por quê? Por 7 dias. E o 7º dia é chamado em hebraico, de Shabbat, que significa descanso. Você descansa no sábado? Você tira assim, você já consagrou o sábado como teu dia de descanso? Olha, eu comecei a fazer isso já faz um tempo. E eu te garanto que é uma maravilha, é uma delícia. Sabe, eu tiro ele para me dedicar a algumas coisas de Deus, para os prazeres da vida, tá? Eu tiro o sábado, eu reservo o sábado para os prazeres, os meus prazeres. O prazer de estar com Deus, o prazer de ler algo
de Deus, um livro, de sair com meus filhos para algum parque, de dormir. Eu amo dormir, gente, como eu gosto de dormir. Então, tem tudo isso, sabe? Para comer uma boa comida, tomar um bom vinho, enfim. Então, o sábado, para louvar a Deus, o sábado é isso, é o dia de descanso. Tá? O sábado foi feito para nós, para o homem, para nós, tá? Para a humanidade. Então, olha, e nesse dia do descanso, Deus descansou após construir e concluir a sua obra da criação, conforme Bereshit, o Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Vocês lembram disso? Então, tá vendo como a Bíblia é bacana? Ela nos dá até descanso, ela determina o descanso bacana pra gente, né? Então, e também, o que eu fiz aqui? Daí vem a palavra Shavua, que eu falei, que significa semana, descanso, tá? E Deus descansou, conforme Gênesis 2:2. Da mesma raiz, Sheva, 7, vem o nome de uma das festas, da grande festa do Eterno, de uma das grandes festas do Eterno, que é a festa de quê? De Shavuot, que significa semanas, 7 semanas. E os cristãos, nós cristãos, conhecemos como a festa de quê? Festa de Pentecoste. Por quê? Pentecoste é uma palavra grega que significa 50, ou seja, 50. 50 dias após a Páscoa. Aí é celebrado Pentecoste. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá o quê? 49. Mais um dia, 50. Então, são 50 dias após a Páscoa, se celebra Pentecoste. No antigo calendário israelita, estão relacionadas 3 festas. Aonde está isso, Francisca? Em Êxodo, o Shemot 23, capítulo 23, no 14, 17, no 34, 18, no versículo 18 a 23. Êxodo é Shemot em hebraico, então, Êxodo, tá lá todas essas festas, tá bom? E algumas são perpétuas, tá bom? A primeira dessas festas é a Páscoa, celebrada junto à festa dos ázimos. E a segunda é a festa das colheitas, ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de quê? De Pentecoste. Nós brasileiros somos penta, né, gente? Nós somos pentacampeão de futebol. Então é isso. Então, Pentecoste é 50, é 50º dia, tá bom? E é a festa do quê? A outra festa é Sukkot, ou tabernáculos, ou tenda, ou seja, são 3 é isso mesmo, são 3 festas, grandes festas, que é Páscoa, a festa das semanas, Pentecoste, e a festa de Sukkot. Sukkot porque eles fazem, o povo de Jesus, os hebraicos, os judeus, eles fazem uma tenda fora de casa, eles vão viver tudo nesse período, tudo fora de casa. Tá? Então vocês podem procurar aí na internet que vocês vão encontrar mais facilmente. Ou então visitem o Museu Judaico, que lá também é tudo explicado essas festas, porque é de acordo com o calendário judaico, que é um calendário lunisolar, tá bom? Então, o 7 representa a perfeição divina, como eu já expliquei para vocês, a plenitude, o integral, né? Notem que 7 dias de celebração de Páscoa, né? São 7 dias para eles. 7 dias de Sukkot, que é a festa das tendas ou tabernáculos, e 7 dias eles também têm de Shiva. O que é Shiva, Francisca? São 7 dias de luto.
luto. Quando morre alguém, a gente faz, eu acho que até aqui também são 7 dias, por isso que na religião católica não, todo católico é cristão, mas vocês sabem que tem católico cristão, católico pentecostal, católico neopentecostal, católico carismático, católico, quer dizer, cristão carismático, católico pentecostal, católico carismático, desculpa, tem os pentecostais, tudo isso, todos eles são cristãos, só que com diversas tendências, né, com várias tendências. Então, tem o luto também, que é Shiva, são 7 dias. E na Igreja Católica, eles fazem a... Gente, continuando, porque caiu aqui. Então, na Igreja Católica, é rezada a missa de 7º dia, quando alguém morre, tá? Então, vou dar continuidade aqui, porque alguém me mandou mensagem e caiu a minha conexão. Então, nós paramos na questão de Shiva, que é o luto, 7 dias. Tudo é uma palavra hebraica, tá? E aí tem também a questão, agora no Novo Testamento, Jesus disse 7 vezes, ego eimi, eu sou, que é uma fórmula, né? Ou seja, Jesus era um gigante espiritual e por isso se utilizou desta fórmula e foi perseguido, maltratado, humilhado, julgado, assassinado, de morte, de cruz, algo comum no sistema de governo do Império Romano. Ou seja, 7 vezes ele usou, 7 vezes ele disse, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tem muita gente utilizando essa questão do eu sou. Vem aqui conectar o teu eu sou. Depende do que você quer ser, né? Então, Jesus dizia, eu sou. Tá? Vamos lá. Então, ele usou essa fórmula e foi perseguido e morto, como todos nós já sabemos. 7 são as igrejas do Apocalipse. As igrejas do livro da revelação. Apocalipse significa revelação. 7 trombetas, 7 dias os israelitas deram a volta no muro, nas muralhas de Jericó. Para você que teve o mês da Bíblia, você já deve conhecer essa história bem atentamente, né? O 7 também está ligado à questão da cura. Se você for no Pentateuco, no Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, 7 vezes Naamã se lavando no Rio Jordão, né, obedecendo a palavra de Eliseu, que era um profeta de Deus, do Deus Altíssimo, né? 7 são as manifestações da presença do Espírito Santo de Deus, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento. 7. E o Espírito de temor. 7 são os braços da menorá. Francisca, o que é menorá? Menorá é um candelabro que os judeus têm, que acendem as 7 velas, tá? O número 7 também nos lembra o que? O Shemitah, que é o ano sabático em que a terra descansa. 7 são os pecados capitais. O primeiro foi cometido pelo primeiro humano, Adão, no jardim do Éden. E o segundo pecado capital, o segundo assassinato foi Caim, né? Que Caim matou seu irmão Abel. Em seguida, teve o pecado de Enoque, que começou a adorar ídolos e assim por diante, até vir o quê? Até vir Abraão, o patriarca Abraão, que reverteu a tendência ao ensinar a sua geração sobre o Deus único. Foi com Abraão que começou o monoteísmo, né?
de acordo com as narrativas bíblicas. No Novo Testamento, diz assim, eu vou pegar uma parte aqui de Pedro. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Onde está isso, Francisca? Em Mateus 18, versículo 21 a 22. Aí tem uma outra em Apocalipse. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Conforme o livro de Revelação 13:1. Revelação é Apocalipse, tá, gente? 7 selos proféticos. O 7 está ligado também à busca de aprendizados e perfeição dinâmica. 7 dimensões: abismo, terra, crosta terrestre, umbral, zonas de transição, esferas superiores, esferas resplandecentes. 7 dias de ciclo lunar. 7 chakras, ou centros de energia no nosso corpo, no corpo humano, ou vortex, que alguns chamam de, aí tem chakra do plexo solar, chakra coronário, chakra laríngeo, a laringe, aí tem o basal, que é toda a questão sexual e tudo mais, tem tudo isso, tá? São os 7. 7 céus e 7 terras, citadas no Alcorão. São 7 as cores do que? Do arco-íris. O arco é de Deus, não é o arco não é de Ísis ou de Íris, mas o arco é de Deus. São 7 as cores do arco-íris: vermelha, laranja, amarela, azul. Eu tô de azul hoje, gente, ó. Azul, verde, deixa eu começar de novo. Vermelha, laranja, amarela, verde, azul, azul escuro e violeta. Ah, tá, é que eu li 2 vezes aqui. Desculpa. 7 notas musicais. Deixa eu beber água, gente. 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu não sei ler partitura, mas isso eu aprendi, gente. Também existe também em relação aos 7. Cadê? Onde eu deixei? Aqui. Existem também em relação aos 7 a teoria dos setênios, que são os ciclos da vida a cada 7 anos, a cada 7 anos. De acordo com o educador e filósofo húngaro-austríaco Rudolf Steiner, de 1861, ele nasceu em 1861 e morreu em 1825. Acho que é isso. Ele foi o desenvolvedor da antroposofia. O que é isso, Francisca? Antroposofia é a sabedoria do humano. Antropo significa humano. E sofia é uma palavra grega para sabedoria, que em hebraico se chama Chokhmah. É isso? É, Chokhmah. Então, ele diz o seguinte, que nada mais é do que uma linha de pensamento que estabelece uma pedagogia do viver. Esta ciência parte do princípio de que o ser humano tem que conhecer a si mesmo para poder conhecer o universo, pois todos fazem parte integrante de um sistema. Nesse sistema, a vida é um ciclo de 7 anos. No primeiro setênio, vai de 0 a 7 anos, no segundo, de 7 a 14, no terceiro, de 14 a 21, no quarto, de 21 a 28, no quinto, de 28 a 35, e assim sucessivamente, até chegar no nono setênio, que é de 56 anos aos 63 anos, que é quando a pessoa, segundo esse estudioso, quando a pessoa já veio fazer o que tinha que fazer neste planeta e já está se preparando para a sua aposentadoria
e para o seu retorno para o mundo espiritual, ou seja, de volta ao eterno, de volta para Deus, né? E como diz do eterno, e como diz o salmo, um dos salmos aí, eu não lembro agora, que quando a gente chega aos 70 ou 80, né, a gente ou é enfado ou é só complicações, né? Então que a nossa vida boa mesmo, a gente vai até os 63, agora 65, enfim, vai esticando, depende muito de como você vive, né, de como você se alimenta, enfim, como você leva a sua vida. Então ele diz o seguinte, que o salmo, muitos vão chegar com enfado, já dizendo, eu não aguento mais. E outros vão chegar extremamente agradecidos, né, pela dádiva da vida, né? E outros chegam amargurados na sua idade já próximos para voltar, né, para o eterno. Né? E outros chegam cheios de enfardos, frustrações, porque às vezes esquecem, né, que essa vida, né, da física, da matéria, é passageira. Ou seja, e nós somos um sopro do eterno vivendo uma experiência terrena. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então a gente esquece disso e a gente acha que vai viver a vida toda aqui. E esquece de fazer aquilo que realmente a gente veio fazer aqui. Que é evoluir, é viver experiências salutares, né? Mas muitos se destroem no caminho, esquecem de tudo que vieram fazer aqui e vivem uma vida completamente deturpada, ou seja, erram o alvo. Daí vem a palavra pecado, né? Vivem na vida de pecado e, enfim, não tem muito do que se alegrar com a dádiva da vida. Eu termino sobre essa letra Zain, desculpa, que é o número 7, que é a 7ª letra do alfabeto hebraico, com os 7 ditos de Jesus Cristo na cruz. Ele diz assim, o primeiro, desculpa, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. Ou seja, Jesus libera o perdão, porque se esse povo que colocou ele lá na cruz soubessem quem ele era de verdade, o que ele veio fazer, não teriam feito o que fizeram com ele. Tá? O segundo dito de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Note que essa frase ele disse ao ladrão ao se arrepender. Aquele ladrão que se arrependeu. E aí você percebe que a graça foi derramada na vida desse ladrão imediatamente. A graça, a salvação foi dada imediatamente a ele. Ou seja, se você se arrepende, como ele diz, crê no Evangelho e se arrependei-vos, né? Que mais João Batista falava, arrependei-vos, né? Arrependam-se dos maus caminhos de vocês, dos pecados, dos erros de vocês, né? E aí a graça é derramada imediatamente na nossa vida. Então, a salvação, a graça é imediata. Quando você se arrepende do seu erro, do seu pecado, recebe a graça, a bênção, a salvação de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está falando. São um dos 7 ditos dele. Tá? Então, é imediato. A terceira frase, o terceiro dito. Mulher, que em grego é gine, né? Ele diz, mulher, eis o teu filho. Filho,
eis a tua mãe. Conforme João, isso está em João, capítulo 19, versículo 26. E aí eu pergunto para vocês, como que eu não vou acolher um pedido de Jesus, acolhendo a sua mãe, né? A sua mãe Miriam, que é Maria de Nazaré, a Notre Dame, a Nossa Senhora, entendeu? Esse é um pedido de Jesus, que acolhamos a sua mãe. Maria representa a aliança antiga no judaísmo, né? A comunidade judaica de Jesus, a comunidade hebreia de Jesus. A Torá vai representar a lei, né? Você não pode dizer assim, eu sou cristã, eu só vou ler o Evangelho. É como se você dissesse, eu não quero saber da Maria, não quero saber da história de Jesus, entendeu? Porque ela faz parte. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que ler, sim, o Antigo Testamento. A gente tem que ler a Bíblia hebraica. Aqui, ó. A gente tem que ler a Torá, a gente tem que ler os profetas, a gente tem que ler os salmos. E por que eu digo isso? Porque o que acontece? Jesus diz o seguinte, eu não vim abolir a lei, ele não veio abolir a lei, mas dar plenitude a ela. E qual é essa lei, gente? A lei de Deus, é a lei do amor, porque Deus é amor, e o amor não é diabo. O que é diabo? O diabo é o divisor. Entendeu? O diabo é um divisor. Ou seja, aquilo que não é inclusivo, um diabo está ali. Tudo que divide, ali tem diabo. Então, se Deus é amor, ele quer que todos os seus filhos vivam bem. Só que nem todos entendem isso. Então, vamos acolher Nossa Senhora. Tá? O quarto dito de Jesus. Eli Samalabactani, né? O que significa isso? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui, Jesus mesmo no sofrimento, ele canta um salmo, porque vocês sabem, os salmos são cantados, né? Então, ele canta o Salmo 22, versículo 1. Aonde está isso, Francisca? Em Mateus 27, 46 e Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Aqui, o quinto dito de Jesus. Tenho sede. Aqui, eu estou bebendo água direto porque eu sempre sinto sede. Estou falando, né? Então, tenho sede. João, o Evangelho segundo João, é o Evangelho da encarnação. É um evangelho extremamente humano, embora muita gente diga, é um evangelho espiritual, não sei o que, mas você não chega ao espírito se você não for humano. Você não chega ao mundo espiritual sem ser humano. Você só vai chegar no mundo espiritual se você encarnar, se você se encarnar, ficar carne, aqui ó, carne, for humano. Aí você vai pro mundo espiritual. Tá bom? Esse negócio do pessoal ficar dizendo, porque é o mundo espiritual. Então, Jesus aqui, ó, é humano. É o Jesus humano sentindo o quê? Sentindo sede. Sentindo sede. Ele diz, tenho sede. Ele quer o quê? Água. Tá? Ele quer algo para beber, água. Conforme João, capítulo 19, versículo 28. O sexto dito de Jesus. Tudo está o quê? Tudo é o quê? Ele diz em João 19, 30.
tetelestai. Tetelestai. O que é isso? Tetelestai. Tá pago. Tá pago. Está pago. Com 30 moedas e com sangue derramado na cruz. Tetelestai. Tá pago. Ele pagou com a vida por ser verdadeiro. Ele pagou com a vida por dizer a verdade. Contra um sistema religioso, político e opressor, né? Um sistema político, religioso e militar. Porque Anás e Caifás fazem parte, né, do sistema religioso. Eles eram sacerdotes. Pilatos, ele era funcionário do Império Romano, né? Um império bem opressor. Então ele foi bastante. E também o sistema cultural, né? Os gregos, toda aquela coisa. Então é isso. Ele pagou com sangue derramado. Tudo está pago, que muitos traduzem como tudo está consumado, mas tetelestai vem de pago, pago mesmo, tá pago. E quando paga alguma coisa, você deixa de ser escravo, você quitou uma dívida, digamos assim. Foi o que ele fez. Tá pago. A 7ª frase dele, né, o 7º dito de Jesus é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Conforme Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque o espírito é de Deus. O espírito que habita em nós, inclusive em Jesus, é do Pai. Isso já vem desde lá de Gênesis. E soprou o espírito, o ruar, nas narinas de Adão, do humano. E até hoje, até Jesus recebeu esse espírito também. Então, Pai, essa foi a 7ª frase dele. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Aqui ele está recitando de novo o Salmo 31, está cantando, né? O Salmo 31, versículo 5. E aí também você pode observar que nessa frase também ele lembra um pouco João 17. Eu e o Pai somos um. A oração, né? Em João 17. Eu e o Pai somos um. O número 7 também é, tá vendo? O número 7, que é o quê? Tudo isso nós estamos falando do quê? Da letra Zain, e que é a 7ª letra do alfabeto hebraico. E o número 7, que é o qual ela representa. Como que eu posso falar? O número dela é o número 7. Então, o 7 é a junção do número 4, que representa a totalidade, ou seja, o quadrado, um fechamento. E o número 3, que é um número completo, perfeito. O número 7 é a perfeição absoluta, divina, mais que perfeito. Né? Já falei sobre os 7 selos do Apocalipse, enfim. Então, aqui eu termino. Eu vou ler um pouco o que o Rabino fala a respeito dessa letra Zain. Eu dei tudo que se refere ao número 7, que é a letra, que é o valor numérico da letra Zain, a 7ª letra do alfabeto hebraico. O Rabino diz assim, o Rabino Jacó Erket: de abençoada memória, meu avô paterno certa vez me contou a seguinte história.
Nos tempos em que os judeus moravam em Shectel, muito antes de surgir a loteria de Nova York, havia um agente da loteria itinerante que parava cada semana numa aldeia diferente e vendia bilhetes. Nessa cidade em particular, todos compraram um bilhete. Todos, isto é, menos Shlimazal. Vocês todos sabem o que é Shlimazal? Alguém que tem 2 mãos esquerdas e 2 pés esquerdos, que não consegue fazer nada direito. Cuidado, gente. A esquerda só faz besteira. Não sou eu. A esquerda só faz besteira, gente do céu. Olha, foi sem que. Foi. Aqui. Então, só faz besteiras. Que não consegue fazer nada direito. Shlimazal recusou-se a comprar um bilhete. Após uma longa queda de braço, as pessoas de Shectel convenceram Shlimazal a comprar um bilhete. E ele o fez. Naquele tempo, você escrevia o próprio nome no bilhete e então o colocava num chapéu comunal. Quando o bilhete foi sorteado, para a surpresa de todos, o ganhador foi Shlimazal. Que horror se a esquerda ganhar, gente, que horror. Mas vamos lá. Quando lhe perguntaram como vencera, ele respondeu com uma inteligência recém-encontrada. Ah, foi muito simples. Todos sabem que para ganhar na loteria você precisa de 2 coisas: cérebro e mazal, que significa sorte. Ora, minha mãe sempre me disse que 7 é o número da sorte. O 7 nos lembra, como eu já falei para vocês, o Shabat, o 7º e mais sagrado dia da semana. O 7 nos lembra o 7º ano, chamado de Shemitah, como eu já falei também. O ano sabático em que a terra descansa. Também o ano de Hahel, quando todos de Israel, homens, mulheres e crianças, vão ao templo sagrado para serem inspirados pelo rei. O que ocorre a cada 7 anos. Lembram dos setênios que eu estava falando também a respeito? Então, também isso refere-se, tá? Portanto, usei meu cérebro. Eu disse, se uma vez 7 é bom e sagrado, então 7 vezes 7 é ainda mais sagrado. Portanto, para meu número, peguei o 48. Vocês lembram que Jesus diz 70 vezes 7 vocês têm que perdoar? Então, é dessa história que Jesus também pega. Ele conhece as suas sagradas escrituras, ele conhece as histórias deles, né? Então, 7 vezes 7 ainda é mais sagrado. Portanto, para meu número, peguei o 48. Lembra que eu falei 7 vezes 7, 40 e tem mais um? Então, as pessoas gritaram, mas 7 vezes 7 são 49. Não, eu errei lá, né? São 49. Para poder, com mais um dá os 50, lembra de Pentecoste, né? Então, acho que eu falei 41 aí, tá errado, tá, gente? Mas é 49, tá? Portanto, usei o meu cérebro e disse, se uma vez 7 é bom e sagrado, então 7 vezes 7 é ainda mais sagrado. Portanto, para o meu número, peguei o 48. As pessoas gritaram, mas 7 vezes 7 são 49. Shlimazal disse, sim, é aí que a sorte entra. Nunca fui bom em matemática. Vocês percebem como os rabinos eles contam umas coisas bem legais. E aí vem a questão do desenho da letra que eu não falei para vocês. A 7ª letra do Aleph Bet, né? Que é o Zain, esta letra aqui, que é o Zain, tá? O desenho dela tem a forma de uma espada, como eu falei. No topo do Zain é um punho
e a perna é uma lâmina. Outra interpretação do desenho é que o zain representa uma coroa e um cetro. O zain, portanto, alude o poder e a autoridade. Já falei sobre isso para vocês. O valor numérico da letra zain é o 7. O 7 representa o sétimo dia da semana, o Shabat, o dia em que Deus descansou. Mais que isso, significa que Deus é infinito, porque Ele teve de descansar. Um ser humano, um mortal, está cansado após uma semana dura de trabalho. Portanto, precisa de uma pausa. Mas Deus, o ser imortal? A resposta é que o descanso não é para Deus. Aquilo que eu falei para vocês, é para nosso prazer, gente. O descanso não é para Deus, mas para nós. Como trabalhamos 6 dias por semana e parecemos ser os donos do nosso destino, podemos facilmente vir a acreditar que somos nós que temos o poder de determinar o nosso sucesso. Portanto, Deus instrui. No 7º dia, você deve parar, deve examinar o mundo ao seu redor e entender que tudo vem de mim. O Shabat, que é o descanso, é o dia de nos concentrarmos no Criador do Universo. Vemos também que muitos dos alimentos que comemos no Shabat, no sábado, no dia do descanso, estão conectados com o número 7. Após o shiur, na noite de sexta-feira e no dia do Shabat, é feito um kiddush sobre o vinho. A palavra vinho é Yain, que se escreve com Yud, Yud e Nun, que são as letras hebraicas. Se acrescentarmos a gemátria, será igual a 70, ou 7. Após o kiddush, todos então se lavam e voltam à mesa para recitar a bênção e comer a halá. O que é halá? Halá é o pão. A gemátria da halá é 43. E 4 e 3 é igual a 7. Depois de comer a halá, é claro que eles têm o peixe, gefilte fish. Gefilte fish. A palavra peixe significa dag em hebraico e é escrita com dalet, que é igual a 4. E o gimel, que é igual a 3, totalizando 7. Depois do gefilte fish, eles vão para a sopa, que é a marak, que é mem, 40, que é a letra mem, 40. E o resh, que é 200, kuf, que é igual a 100. Juntos eles totalizam 340 e 3 e 4 é igual a 7. Depois da sopa, eles continuam com a carne. A carne é bazar, bet, 2, um shin, que é igual a 300, o resto que é 200, totalizando 502. Mais uma vez, o 7. Todos os pratos são um delicioso lembrete de que estão participando do 7º dia sagrado de descanso do Senhor. E aí tem toda uma história também, fala sobre o Midrash, como Deus criou, e tem tudo aquilo que eu falei para vocês. E no sábado, uma coisa que eu até anotei aqui, em essência, essas 3 definições estão relacionadas ao Shabat, ao descanso. A coroa da criação é também o dia que abençoa e, portanto, sustenta, isso eu queria falar sobre o sustento, e sustenta a semana seguinte. Ao guardarmos o Shabat, o sábado, acessamos essas bênçãos que então nos dá a arma para vencer toda a negatividade, especialmente o nosso Yetzer Hará. O que é Yetzer Hará, Francisca? É a nossa má inclinação. Percebam, gente, que essa letra hebraica, o Zain, as letras hebraicas, o alfabeto hebraico, não é só um alfabeto que, vou aprender e vou ler e tudo mais. Não, por trás de tudo isso tem segredos incríveis. Vocês percebem? O 7º, nada é por acaso. Por que Deus dá o sábado? É para a gente descansar, para nós recebermos o quê?
as bênçãos do Eterno. Porque a gente trabalha a semana inteira, né? A gente trabalha a semana inteira. Meu corre às vezes é complicado. Por isso que eu gosto de dormir. Eu amo dormir, gente. Eu, eu amo dormir. Então, a gente trabalha muito. Então, não tem que ter um descanso. E o sétimo dia é isso. Então, hoje eu trouxe para vocês a letra Zain, que tem valor numérico 7, e toda a explicação a respeito do número 7 nas Sagradas Escrituras, no mundo. E agora, quando você vê um 7, você vai entender que é o número divino, é o número do Eterno. Eu desejo a vocês uma excelente semana, um excelente final de semana, um excelente dia. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, por Deus. Fiquem na bênção de Deus e aproveitem todo esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês. E utilizem ele da melhor maneira possível nas suas vidas. Que esses conhecimentos possam transformar as suas vidas, assim como transformou a minha, transforma diariamente a minha vida. Eu não vou falar para vocês que eu pratico tudo que está nas Sagradas Escrituras, que nem tenho como, tá? Mas Deus tem me dado forças para eu fazer uma mudança, para eu evoluir, fazer uma mudança interna na minha pessoa, tá bom? Posso agradar algumas pessoas, posso desagradar outras pessoas, mas faz parte da vida, tá bom? Então eu desejo a vocês tudo de bom, todas as bênçãos do Eterno, porque sem as bênçãos do Eterno a gente não consegue fazer muitas coisas na vida, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Espero que gostem. Tchau!